Olá pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos responder uma lista de exercício. É a primeira lista de exercício, que é a lista de expressões aritméticas, que é uma lista introdutória, né, para vocês poderem entender como funcionam os códigos de expressões aritméticas, né, os algoritmos da linguagem JavaScript. Então aqui a gente tem 5 exercícios, certo? Esses 5 exercícios são exercícios introdutórios, exercícios para quem está começando, principalmente para quem nunca viu nenhum assunto relacionado à lógica e linguagem de programação, certo? Então nós vamos começar aqui com a questão é preciso praticar muito. Então eu vou clicar aqui em acessar. Como sempre, eu estou utilizando aqui a plataforma LOP, que é uma plataforma de ensino da UFRN, e essa lista é a lista da turma 2, acredito eu. Mas, de qualquer forma, você consegue acessar esses exercícios pelo título na aba Exercícios aqui da plataforma, certo? Então, é preciso praticar muito, vamos clicar aqui em acessar. E o exercício é preciso praticar muito, ele fala pra gente o seguinte: vamos começar a lista praticando o comando de saída de dados. Lembre que o comando de saída é o alert. Então, o comando para a linguagem JavaScript, o comando que você vai utilizar para mostrar saída de dados, é o comando alert, que é esse comandozinho aqui. Então, veja que ao lado do enunciado existe um quadro informando quais são as entradas e quais as saídas do programa. Então, aqui tem uma tabelinha, né, onde vai mostrar exemplos de entrada e exemplos de saída. Então, aqui a gente pode ver que não tem nenhum exemplo de entrada e que tem um exemplo de saída aqui, que é justamente esse exemplo aqui, certo? Então, aqui a gente vai ter a frase é preciso praticar muito para aprender a programar. E essa frase ela está sendo mostrada através de um comando alert, que é o nosso comando de saída, certo? Então, aqui está dizendo, a sua missão é escrever um programa para exibir exatamente essa mensagem. É preciso praticar muito para aprender a programar. Então, aqui a gente tem mais uma observação. Note que esse programa não tem entradas, que é justamente o que eu falei para vocês. Aqui na tabela, na parte da coluna de exemplos de entrada, está vazio. Então, a gente não vai receber nenhuma entrada de dados, apenas saídas de dados, certo? Então, para executar esse programa, a gente vai vir aqui na partezinha de desenvolvimento e nós vamos digitar o comando alert. E dentro desse comando alert, nós vamos colocar o texto que nós queremos mostrar na saída, que é preciso praticar muito para aprender a programar. Exclamação, certo? Uma coisa que é importante vocês perceberem é que se eu der um espaço dentro das aspas, qualquer espaço que eu der a mais, que não está aqui no nosso texto, dentro das aspas, esse espaço será considerado. Então, aqui eu vou dar um espaço depois da exclamação, ainda dentro das aspas, certo? E vocês vão ver que a minha carinha vai ficar vermelha, porque está considerando que existe um espaço aqui depois da aspas. Da aspas não, depois da exclamação. Mas esse espaço que eu deixei aqui depois das aspas, que é o espaço que está entre as aspas e o parênteses, ele não vai ser considerado. Por quê? Ele não é um texto, ele é um espaço que está visível apenas para o desenvolvedor, mas não está visível na saída do nosso programa. Então, se eu der vários espaços aqui, isso não vai ser considerado, porque está fora das aspas. Mas se eu der esse tanto de espaços que eu dei aqui, se eu colocar dentro das aspas, vai ser considerado e a saída vai estar incorreta, certo? Então, sempre que a sua saída estiver idêntica à saída que o programa espera e você não souber por que foi que você errou, provavelmente tem a ver com espaços a mais ou a menos, certo?
Então, aqui eu vou executar desse jeito que está aqui para vocês verem como que vai ficar. Não apareceu a carinha vermelha, porque ele não considerou espaço depois da exclamação, certo? Mas, digamos que ao invés de dar um espaço depois da exclamação, eu dei um espaço a mais aqui no é preciso praticar muito. Vou dar 3 espaços aqui depois para aprender a programar. E aí a gente vai ver que vai ficar vermelhinho, porque eu dei espaços a mais. A minha saída está a mesma coisa, mas eu tenho um espaço a mais aqui que eu não tenho aqui, certo? Então, a nossa saída precisa estar exatamente igual. Como eu tinha falado antes, eu dando o espaço aqui, deveria aparecer a carinha vermelha. Por quê? Porque esse espaço aqui não é o espaço esperado na saída. Mas como esse espaço ele vem depois de tudo, depois disso não vai ter mais nada, a própria plataforma vai ignorar essa parte, certo? Então, como a gente viu, agora o nosso programa está funcionando e vamos para a próxima questão.